castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Ei, alguém te chamou. Amados e amadas, trago a ti uma saudação de amor, de esperança e de paz. Semeando a Palavra para um tempo de reflexão é um programa da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que busca, a partir das Escrituras Sagradas, trazer orientação e clareza para a caminhada de vida e de fé. Cremos que em Jesus Cristo, o Deus encarnado, encontramos a máxima revelação de Deus no meio da humanidade. E que, por amor a cada pessoa, Deus continua a revelar-se ainda hoje por intermédio da sua palavra. Por isso, hoje quero lhe convidar a refletir sobre o tema: você já ouviu vozes? Ei, alguém te chamou e continua te chamando. Por acaso você já ouviu vozes quando estava sozinho em determinado lugar, como se alguém estivesse te chamando? E ao olhar para todos os lados, averiguando, percebeu que não havia ninguém? Embora pareça estranho, isso é algo bem comum aos nossos ouvidos. Segundo estatísticas da medicina, entre 5% e 28% da população em geral já ouviu pelo menos uma vez vozes. Normalmente este evento é associado então e considerado uma alucinação auditiva que pode ou não estar associado com um problema de saúde mental. Entre mentes, pesquisas também revelam que um grande número de pessoas saudáveis também relata ouvir vozes e que apenas 25% destas que ouvem sofrem de transtorno mental. Embora estas situações sejam ainda consideradas pela maioria dos profissionais de psiquiatria como transtornos, as pesquisas também revelam que estas pessoas que ouvem vozes estão associadas a diferentes situações, entre elas experiências traumáticas vividas por esses indivíduos. A partir desse tema controverso que surge no final da década de 80 na Europa, a Intervoice, que é uma das maiores instituições responsáveis por cuidar de pessoas ouvidoras de vozes no mundo hoje. Esta instituição surge como fruto de acompanhamento da parte de um médico psiquiatra chamado Marius Romm, quando ele foi questionado por uma paciente se ele acreditava em um Deus que nunca teria visto ou ouvido. Diante disso, ela pergunta por que então ele não poderia acreditar nas vozes que ela realmente ouvia e que faziam morada na sua cabeça. Como podemos ver, parece que ouvir vozes não é algo tão incomum assim aos nossos ouvidos. Quando olhamos para a perspectiva bíblica, vamos perceber que Deus falava com o seu povo de forma constante, usando como canais de comunicação os profetas que precisavam ouvir atentamente a voz de Deus para então repassar para o povo. E os ouvidos do coração também têm ouvido vozes? Sim, também o coração tem ouvidos para ouvir vozes, tanto que levam para decisões e encaminhamentos bons, como para decisões e atitudes não tão boas. É claro que os ouvidos do coração normalmente são mais surdos do que o comum, e por isso eles necessitam ser acurados, treinados, educados e aperfeiçoados. Mas conseguimos fazer isto por nós mesmos, de treinar os nossos ouvidos para ouvir somente o que é bom? Não, com certeza não conseguimos, pois, como nos lembra o próprio Deus por intermédio do profeta Jeremias, quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Os ouvidos do nosso coração só conseguem ouvir com clareza quando Deus Criador faz os devidos ajustes. Por isso também Deus diz para nós: eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Amados e amadas, quero partilhar contigo uma leitura do profeta Isaías, capítulo 49, os versículos 1 e seguintes. Lá diz: nações distantes, escutem o que eu, o servo de Deus, estou dizendo. Prestem atenção todos os povos do mundo.
Eu ainda estava na barriga da minha mãe quando o Senhor Deus me escolheu. Eu nem havia nascido quando Ele me chamou pelo nome. Ele fez com que as minhas palavras fossem cortantes como uma espada afiada e me protegeu com a sua própria mão. Ele me fez igual a uma flecha pontuda, uma arma que Ele guarda até o momento de ser usada. Ele me disse: Israel, você é meu servo, e por meio de você vou mostrar a minha grandeza. Mas eu pensei, todo o meu trabalho não adiantou nada, todo o meu esforço foi à toa. Mesmo assim, eu sei que o Senhor defenderá a minha causa, que o meu Deus me recompensará. Quando eu ainda não havia nascido, o Senhor me escolheu para ser o seu servo, a fim de que eu reunisse o seu povo e o trouxesse de volta para ele. Sou muito estimado pelo Senhor. O meu Deus é a minha força. O Senhor me disse: você não será apenas o meu servo que trará de volta os israelitas que ficaram vivos e criará de novo a nação de Israel. Eu farei também com que você seja uma luz para os outros povos, a fim de levar a minha salvação ao mundo inteiro. Amados e amadas, nesse texto Deus convoca a escuta, e é muito mais do que somente ouvir certos barulhos ou ruídos não identificados. Deus convoca para escutar com atenção. Esta convocação inclui a mim, a você e a todas as pessoas deste mundo de todos os tempos. Quando Deus convoca para a escuta atenciosa, Ele quer nos levar a apreender, ou seja, trazer para dentro de nós e fixar dentro de nós a sua mensagem. Isto representa muito mais do que somente entrar num ouvido e sair no outro. Uma escuta atenciosa é atentar para alguém que está falando, que está chamando e quer ser ouvido. Mas então o que Deus quer que nós escutemos? Ele quer que nós escutemos e entendamos que somos e fomos escolhidos por Ele antes mesmo de nascer. Deus não só chamou de forma anônima, mas, pelo contrário, o texto nos lembra que Deus nos chama pelo nosso nome. E o que representa ser chamado pelo nome por parte do Trino Deus? Significa que o Deus Criador de todas as coisas, o Deus Salvador que entregou a sua própria vida para salvar toda a humanidade, o Deus presente entre nós, nos conhece. Ele nos chama pelo nome e quer relacionar-se pessoalmente com cada um de nós. Quando olhamos para esse texto, poderíamos então nos perguntar: mas para que fomos escolhidos e chamados? Então assim encontramos neste texto as respostas. Simplesmente para sermos servos deste Deus, que está acima de tudo e de todos. Esse Deus quer mostrar a sua grandeza por meio de nós para as pessoas que vivem ao nosso derredor. Deus quer usar-nos como referência, como contraste, como luz para os povos. E não é qualquer luz, nem é qualquer ideia e ensino que devemos multiplicar, mas trata-se da luz da salvação de Deus para a vida de todas as pessoas. E aqui precisamos perceber que Deus fala de levar a salvação ao mundo inteiro, ou seja, ela deve ser anunciada a todas as pessoas indistintamente. Ei, alguém te chamou e continua te chamando? Como então respondemos a este chamado? Quando olhamos para a Escritura Sagrada, vamos encontrar muitos exemplos de pessoas que ouviram a voz e chamado de Deus, dos quais alguns obedeceram e serviram a Ele, e outros que negaram este chamado. Também encontramos exemplos de rejeição, mas seguido de um arrependimento e resposta de obediência a este chamado. Um típico exemplo desse nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 22, onde o discípulo Simão Pedro, após dizer para Jesus: "Eu estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor." Nós vimos na caminhada de Jesus rumo ao sofrimento, crucificação e morte, que Pedro o seguia de longe. E quando perguntado se conhecia Jesus, ele o nega 3 vezes.
O texto mostra, inclusive, que Pedro é confrontado 3 vezes, colocando em análise e evidência a escolha e o seu chamado para ser pescador de pessoas. No entanto, para ser pescador de pessoas, primeiro Pedro precisava ter certeza da sua própria escolha e chamado. No entanto, percebemos que, quando questionado e confrontado em sua fé e vocação, ele diz: eu não conheço este homem, eu não sou um deles, eu não sei do que você está falando. Ei, alguém te chamou e continua te chamando. O mesmo chamado que Isaías, o povo de Israel, Pedro e tantos outros receberam, também eu e você recebemos diariamente. Como então respondemos e reagimos a este chamado? Eu e você também fomos chamados a levar a salvação ao mundo inteiro. Como estamos colocando em prática esta tarefa recebida da parte do Trino Deus? Quando olhamos para a sequência histórica do apóstolo Pedro, percebemos que ele chora amargamente por ter negado naquele instante o próprio Cristo. Mas, arrependido, ele pôde exercer assim ainda o ministério da pregação e o anúncio da salvação, sendo assim um instrumento muito importante do reino de Deus na vida de muitas pessoas. Para que eu e você não precisemos chorar amargamente depois de nossas decisões, basta ouvirmos com os ouvidos do coração a voz de Deus. Ao ouvirmos a voz de Deus, podemos responder a esta voz e este chamado com as nossas atitudes, em palavras e ações concretas, anunciando o Evangelho da salvação. Deus assim nos abençoe e guarde com a sua palavra e nos ajude a vivenciá-la e testemunhá-la diariamente em resposta ao chamado de Deus para cada qual de nós. Deus nos abençoe e guarde hoje e sempre. Amém.